Hoje o vídeo é polêmico, mas eu quero de verdade trocar essa ideia, resenhar sobre isso com vocês. Vocês já pararam pra pensar o que poderia ter acontecido se a Guerra Galáctica não tivesse sido interrompida, se ela tivesse ido até o final? Ou melhor, quem poderia estar na final desse torneio? Vou além. Quem poderia vencer o torneio? Vamos trocar essa ideia no vídeo de hoje e vamos descobrir por que é o Shun. Solta! Qual é, galera? Eu sou o Vitor Lauria e coloco um tema polêmico hoje aqui em cima da mesa. A Guerra Galáctica não foi até o final, todo mundo sabe que o Ikki interrompe ela, zaralha tudo, rouba a armadura de ouro, vai embora, e é exatamente esse o X da questão. Esses temas inacabados realmente fazem com que a nossa cabeça comece a funcionar e comece a teorizar e procurar possibilidades sobre o que poderia ter acontecido se realmente não tivesse sido interrompido e se fosse até o final. Quem seria o Cavaleiro de Bronze mais forte? Quem seria o grande vencedor desse torneio? Será que teriam surpresas? E aí, como é que seria isso? E é exatamente sobre isso que eu venho resenhar aqui com vocês hoje. É claro, minha opinião bem direta, bem simples, vocês viram na thumbnail, inclusive um dos fatores de vocês terem chegado nesse vídeo foi a thumbnail, mas não significa nada. Essa daí é só minha opinião, você tem a sua opinião e eu quero muito saber qual que é. Não sei se vocês vão concordar, se vocês vão discordar de mim, mas o grande objetivo do Resenha Animes é também propor essas discussões, colocar a gente pra pensar um pouco. De repente eu falo aqui um negócio, você nem concordava comigo, mas aí você passa a concordar, ou de repente você comenta um negócio aqui, eu falo, putz, é verdade, cara, vacilei, poderia ter levado isso em consideração. E é exatamente isso, eu quero instigar esse lado criativo de vocês, esse lado de teorizar de vocês, pra gente trocar juntos essa ideia. Vamos fazer de conta que a Guerra Galáctica não vai ser interrompida, que ela vai seguir ali o fluxo normal, levando em consideração tudo que aconteceu no anime até então, depois da luta do Shiryu contra o Seiya. Então a gente sabe que o Shiryu não pode ser o grande vencedor da Guerra Galáctica porque ele perdeu contra o Seiya. E é claro, algumas pessoas vão falar, ah, Vitor, mas o Seiya é o protagonista, ele apanha mais do que tudo, continua sempre de pé, ele sempre vence as lutas dele, nada interrompe essa força de vontade absurda desse Cavaleiro de Bronze. Eu concordo com você, mas vamos pegar essa parte toda de protagonismo que a galera fala sobre o Seiya e colocar de lado. Vamos levar em consideração dados mesmos dos cavaleiros e vamos colocar a força real deles pra funcionar, os dados que a gente tem, o que aconteceu no anime, que faz a gente pensar nisso, colocar a força deles total pra frente, sendo elas ocultas ou não. Fazer um embate direto e vamos ver no que vai dar, beleza? Então vamos levar em consideração tudo que já aconteceu no anime, as chaves do torneio, as lutas que já aconteceram, as lutas que vão acontecer e vamos começar a resenhar a partir daí. Fechou? Dito tudo isso, se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, solta uma corrente de Andrômeda no botão de se inscrever, um pó de diamante nas notificações pra ela ficar congelada ali, sempre ativa, e sempre que tiver novidade no canal do Resenha, você recebe aqui, ó, em primeira mão, a notificação do seu vídeo de qualidade duvidosa. E é claro, esse vídeo especificamente é pra resenha acontecer, pros comentários acontecerem, pra gente trocar essa ideia. Lembrando que em todos os vídeos a gente tá respondendo todos os comentários, mas esse daqui é vital. Pra funcionar é vital que vocês elevem seu cosmo e comentem aqui embaixo o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Pra vocês, quem seria o vencedor desse torneio? Vamos lá, galera. Gambazinho, como vocês podem ver, ainda tá embaixo aqui no formato de foto, mas em breve ele tá voltando pro canal pra resenhar aqui com a gente. Vamos lá, vamos começar do início, né? Temos aqui as chaves do torneio. A gente sabe que o Yoga já venceu o Ishi de Hydra e foi pra próxima luta, e o Seiya, coitado, teve que enfrentar o Geki de Urso e o Shiryu de Dragão, ele venceu as duas lutas. Então a próxima luta que teríamos no torneio seria Seiya e Yoga, tá? A gente tem que levar em consideração o estado físico do Seiya, tava bem ferido depois dessa luta contra o Shiryu, precisou ser internado inclusive. A gente chegou a mostrar isso aqui no Resenha Animes, a gente resenhou sobre essa luta, o card tá, ó, aqui em cima e na descrição do vídeo. A gente resenhou sobre essa luta do Seiya contra o Shiryu, a estratégia que o Seiya usou pra destruir o escudo do Shiryu, que tinha muitos mitos sobre isso aí, a gente desmistificou aqui no Resenha Animes. E se você quer ver qual foi esse motivo, qual foi a estratégia do Seiya pra conseguir fazer com que a luta virasse, tá aí no vídeo. Então, nesse grupo a gente teria Yoga contra Seiya, um Seiya bem ferido. A luta do outro grupo, que seria a outra chave, a gente tem primeiro o Jabu de Unicórnio contra o Ban de Leonette, que foi derrotado pelo Jabu, e depois ele já pega o Andrômeda, o Shun, pra enfrentar. E a luta do Shun contra o Jabu, gente, aquilo foi simplesmente vergonhoso. O Jabu, ele não conseguiu
encostar no Shun, sejam pelas suas correntes, que conseguiram fazer um sistema defensivo e ofensivo absurdos, ou até mesmo pela agilidade do Shun. Fora as correntes, o Shun é um cavaleiro bem ágil, né? O Jabu não conseguiu encostar ele de forma alguma, e a gente sabe da agilidade do Shun desde antes, desde o treinamento dele da Ilha de Andrômeda contra o Rei do Conto Explica. O próprio mestre Albion do Shun já disse várias vezes durante os treinamentos em que o Shun acabava perdendo, que ele já conseguia prever todos os movimentos dos seus adversários. Ele perdia porque uma hora algum golpe vai encaixar e o Shun não respondia, né? O temperamento do Shun fazia com que ele não conseguisse responder à altura. Mas aqui na Guerra Galáctica a conversa foi outra e, coitado, não deu pro Jabu. Por que a gente tem que levar, galera, esse ponto em consideração? A gente teve o embate do Seiya contra o Geki de Urso. O Seiya quase perdeu. O Seiya começou a ser estrangulado ali pelo golpe do Geki, até ele começar a recordar dos ensinamentos da Marin, levar o caso da irmã dele como motivação e elevar o cosmo dele a ponto que ele conseguisse destruir a armadura do Geki, dos pulsos, né, se soltado e contra-golpeado. Ele estava numa situação muito complicada. E, apesar do Yoga ter brincado com o Ishidra, de fato, ele conseguiu conectar alguns golpes. O Shun não deu nem tempo para isso acontecer. Ele arrebentou o Jabu e ficou por isso mesmo. Sendo assim, os próximos embates dessa chave, e aí talvez fosse a luta mais complicada pro Shun de Andrômeda, que seria ele contra o seu próprio irmão Ikki, que sem dúvida nenhuma passaria pelo Nash de Lobo com muita facilidade, com o pé nas costas, como ele mesmo fez quando interrompeu o torneio. Ele precisou de um dedo pra acabar com o Nash. Mas aí você pode me dizer, pô, Vitor, mas ali o Ikki acabou com o Jabu com um soco, destruiu a ombreira do Shun à distância, então fica clara a força do Ikki perante o Shun. Eu concordo com você nesse ponto, mas a grande questão é, em nenhum momento até então, em absolutamente nenhum momento até então, o Shun mostrou o verdadeiro poder dele. E é exatamente aí que a gente vai começar a embasar porque ele poderia ser o possível grande vencedor desse torneio. Todo mundo sabe que o Ikki é extremamente poderoso. O Ikki precisou que os 4 cavaleiros se juntassem para tentar detê-lo. E ainda assim, um ave fênix foi capaz de deitar todo mundo no chão. E só sobrado o Seiya em pé para vencer junto com o corrente do Shun, escudo do Shiryu, soltando um pó de diamante junto com o Yoga, aquela galhofada toda que aconteceu. Mas eu não tô levando isso em consideração, porque ali o Ikki estava domado pela força do ódio e tudo mais, e sim, ele é um cavaleiro poderoso, e essa seria com certeza a luta mais difícil do Shun. Mas tem algo que eu preciso lembrar vocês, porque esse detalhe acaba passando despercebido por muita gente, ou muitas pessoas acabam levando esse detalhe também a um extremo que não é por aí, galera, não é por aí, beleza? Vamos ver o que eu tô falando agora. Então o motivo foi esse? Eu devo tudo ao senhor, mestre. Antes de partir da Ilha de Andrômeda, gostaria de lhe mostrar o meu verdadeiro poder. Mas só para o senhor. Isso é épico, tá? Isso tem muito que ser levado em consideração, galera. Shun! Olá, June. Moça, o que está fazendo? Você vai se atrasar. Eu vou com você até o cais. O navio que vai para o Japão e que você tanto sonhou em embarcar está para zarpar. Obrigado, June. Mestre Albion. É hora de ir embora. Jamais esquecerei de tudo que fez por mim. Muito obrigado, mestre. Shun, Ainda nos veremos, mestre. foi maravilhoso, Shun. Olha o estrago. Eu não esperava que tivesse adquirido um cosmo tão poderoso. Mas ele conseguiu. Mesmo sem a corrente de Andrômeda, ele pode se proteger.
Entenderam, pessoal? Esse ponto a gente tem que levar muito em consideração. Ali, naquele momento, o Shun tava indo justamente pra Guerra Galáctica. Esse navio que ele tanto sonhou pra ir pro Oriente, quando ele terminou o treinamento dele na Ilha de Andrômeda, ele pegou o navio pra ir pro Japão, pra Guerra Galáctica, ter a esperança de se reencontrar com o Ikki. Eu quero levar em consideração duas coisas. Primeiro ponto, não, o Shun não tinha o sétimo sentido ali. Isso daí é muita viagem, as pessoas acabam confundindo isso. Mas, inegavelmente, o Cosmo dos Cavaleiros de Bronze mais poderoso. Isso a gente tem que levar em consideração em ponto. Em segunda questão, ali, o Albion de Cefeu, ele é um cavaleiro de prata. O Shun desarmado, sem armadura, sem as correntes dele, conseguiu quebrar o punho de uma armadura de prata, sendo que o golpe dele, obviamente, pegou de raspão, porque o intuito não foi fazer isso de assustar o mestre dele, foi simplesmente para atingir o pedregulho que estava no fundo. Ele conseguiu destruir uma armadura de prata pegando de raspão, aniquilou uma parede em minutos e conseguiu essa citação do Albion, que é um dos cavaleiros de prata mais poderosos que tem. A gente tem aí o Orfeu, que ele é fora da curva, ele tem a força de um cavaleiro de ouro, todo mundo sabe disso. Mas o Albion, ele é muito poderoso. Ele chega perto também do nível de um cavaleiro de ouro. Tanto que o Miro precisou da ajuda do Afrodite para que ele fosse derrotado. E isso daí a gente tem citação no anime. E se eu não me engano, no mangá também. O Albion, ele é muito forte. Apesar de no anime a gente não ter tido muitas informações concretas sobre isso. Essa luta da Guerra Galáctica seria muito complicada pro Shun, já que se trata do Ikki, do irmão dele. Então iria envolver todo o lado sentimental dele. Se ele pegava leve com Reda, com Spica e com uma dezenas de milhares de adversários, seria impossível pro Shun levantar a mão furiosamente contra o irmão dele. Mas se a gente tá levando aqui em consideração apenas os poderes verdadeiros dos cavaleiros e não um embate direto, eu não vou levar em consideração esse ponto fraco do Shun, porque se ele fosse levado em vista, o Shun não tava nem com vontade de lutar contra o Jabu, e ainda assim acabou com ele. Se chegasse contra o Ikki, ele não ia fazer absolutamente nada, e aí obviamente o Shun seria derrotado, sem tirar nem pôr. De repente ele mesmo pedia pra sair, ou talvez a gente até se surpreendesse com o Ikki se recusando a lutar contra o próprio irmão mais novo. Poderia ser também, ele tem aquela fama de B10, mas ele é todo pelo irmão, então se a gente tivesse um Ikki ali sem estar embebido pelo ódio, seria mais possível, talvez, mais provável ele fazer algum descaso com a Saori, com o Tatsumi, coisa que a gente já estava acostumado a ver, do que ele realmente apanhar o irmão dele de porrada. No embate direto dos dois, o Ikki é bem forte, como a gente já falou aqui. O Ave Fênix dele é extremamente destrutivo. O golpe fantasma dele nem se fala. Mas ali naquele momento, aquele soco do Shun, ele era o princípio da tempestade nebulosa. O Shun mostrou ali pro Albion em forma de um soco para representar o cosmo dele, mas a gente sabe o que era ali, o que é o poder que tem ali. O Ikki não seria capaz de se mover. Com certeza ele seria pego pela tempestade nebulosa do Shun, que é muito destrutiva, e seria derrotado. A gente sabe que esse poder do Shun é muito forte. Mais pra frente, quando o Shun realmente domina o sétimo sentido de uma forma completa, o Afrodite não consegue se mexer. O Afrodite é um cavaleiro de ouro. Ele não conseguia mexer um dedo. Ele só conseguiu atingir o Shun com a rosa branca porque o Shun acabou abrindo espaços por causa do temperamento dele. Logo depois o Shun estoura a tempestade nebulosa e mata um cavaleiro de ouro. Ponto. Esse poder é muito forte. Talvez seja um dos poderes mais fortes dos Cavaleiros de Bronze. E a gente sabe que Cosmo é uma das coisas que o Shun tem de sobra. Tanto em relação a volume, como em relação ao controle do Cosmo dele. E claro, isso a gente tá falando como recurso dele realmente começar usando a Tempestade Nebulosa, já ir com tudo pra cima do Ikki. A gente não tá nem levando em consideração ele usar as correntes, que são uma ótima combinação, tanto de ataque quanto de defesa. A gente viu isso contra o Jabu. Partindo desse suposto que o Shun fosse usar exatamente tudo, a Tempestade Nebulosa principalmente, a gente sabe que esse poder é tudo que o Shun precisa para poder acabar com o irmão dele. Paralisado pela corrente nebulosa, o Ikki seria incapaz tanto de desferir o seu Ave Fênix, quanto de desferir o seu golpe fantasma. E isso me leva a crer que o Shun poderia ser o grande vencedor dessa luta, apesar de ser uma coisa que eu gostaria muito de ver de verdade, e infelizmente isso não vai acontecer. Ok, o Shun passando pelo Ikki, com as suas dificuldades ou não, mas tendo a Tempestade Nebulosa como trunfo. Do outro lado, temos Yoga contra Seiya. No início do vídeo eu falei pra gente deixar o protagonismo de lado, então eu acredito que seria uma luta bem difícil pro Seiya, já que ele estava completamente ferido, ele precisou de uma operação na cabeça, e o Yoga estava ali intacto, tanto em Cosmo quanto em força, e a gente tem que levar em consideração um detalhe muito importante. Nessa altura do campeonato, o Yoga já era capaz de desferir o seu Trovão Aurora, que foi um ataque extremamente poderoso, que só não pegou o Ikki desprevenido
quando toda a questão da armadura de ouro acontece, eles têm que ir até a Ilha da Rainha da Morte para poder enfrentar o Ikki. Ele só não derrotou o Ikki porque o Cisne Negro conseguiu comunicar o Ikki do segredo desse poder do Yoga, que é extremamente destrutivo. Então, se ele pudesse usar isso contra o Seiya, que até então ele só tem o meteoro de Pegasus dele como recurso, e tava com o corpo bem ferido da luta dele contra o Shiryu, não me resta muita dúvida de que o Yoga poderia passar, levando em consideração que a gente tá deixando o protagonismo de lado e a força de vontade infinita do Seiya também, para que esse combate, para que essa resenha, para que esse desenrolar seja minimamente possível. A gente tendo Yoga de um lado, Shun do outro pra grande final. Yoga, apesar de estar lutando contra um Seiya ferido, ele teria seus problemas também. Shun, por outro lado, também poderia ter seus problemas, mas se ele vencer o Ikki de cara com a Tempestade Nebulosa, ele não estaria tão avariado assim. A gente teria o embate entre os dois, entre Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne. Não é uma final muito difícil de acontecer, levando todos esses parâmetros em consideração. Contra o Yoga, talvez as correntes do Shun fossem ineficazes, porque a gente já viu que contra o Cisne Negro isso aconteceu. As baixas temperaturas foram capazes de congelar a corrente do Shun, e por conta disso, ele não teve muito controle. Mas no embate de técnica, se isso fosse levado em consideração, Pó de Diamante contra a Tempestade Nebulosa ou Trovão Aurora contra a Tempestade Nebulosa, o Shun também venceria. A Tempestade Nebulosa tem duas fases, que é a Corrente Nebulosa para paralisar o Yoga, assim como fez com o Ikki, e a Tempestade Nebulosa, que é onde o Shun explode todo o cosmo dele e causa um dano avassalador, coisa que eu acho que o Yoga não iria conseguir resistir. Fora isso, considerando que o Yoga conseguisse congelar o Shun, seja pelo Pó de Diamante, pelo Trovão Aurora, ou dele deslizar e congelar as pernas do Shun, como a gente já viu isso acontecer, a gente sabe que o Yoga já tem essa tática, porque ele treinou com o Mestre Cristal na fase de treinamento dele contra os ursos polares e tudo mais. A gente sabe que o cosmo é fundamental para que esse estado se conclua. E a gente sabe o quanto o cosmo do Shun é poderoso. A gente tem aquela cena fatídica na casa de Libra, onde o Shun consegue, com seu cosmo, trazer de volta à vida o corpo do Yoga, que tinha sido congelado nada mais, nada menos que Camus de Aquário, o mestre do gelo e da água, o mestre do Yoga. Então, a gente sabe que isso daí é vital para fazer com que as pessoas consigam resistir a esses estados, né? É muito importante. O Shun, ele foi ferido pelas rosas diabólicas reais, que derrotou o Seiya subindo as escadas. Ele foi afetado por elas várias e várias vezes. E o cosmo dele que conseguiu mantê-lo de pé até o final da luta. Então a gente sabe o quanto o cosmo é poderoso, o quanto o cosmo é importante para resistir esse estado fora da realidade do corpo, né? A gente sabe o quanto o cosmo é vital para proteger dessas situações. Então, na minha concepção, o Shun venceria sim o Yoga, apesar de não conseguir usar as correntes dele com muita efetividade por conta do ar frio. A gente já viu isso acontecer. A luta mais difícil, na minha concepção, pro Shun seria contra seu irmão Ikki de Fênix ali na semifinal, mas levando em consideração a Tempestade Nebulosa e o que ele poderia fazer com o Ikki, para mim fica claro que o Shun iria passar, com desgastes ou não, e a luta contra o Yoga seria mais tranquila do que a luta contra o Ikki. Então, galera, esses são os fatos que me levam a crer que se a Guerra Galáctica tivesse continuado, o Shun seria aí o grande vencedor. E eu sei que isso daí é um tema bem polêmico, vocês devem estar discordando de mim aí em 350 pontos, e é exatamente isso que eu quero ver. Troca essa ideia comigo, vamos resenhar aqui nos comentários, eu quero trocar essa ideia com vocês, e é por isso que esse vídeo tá rolando aqui, é claro, pra gente conversar, pra gente resenhar, pra ver o que vocês pensam, pra ver o que vocês acham, pra gente ter esse diálogo aqui mais próximo. Em breve o Gambarini vai voltar pros vídeos, então a gente vai abordar muitos outros temas, e pra você não perder não só essa volta, mas também os novos vídeos que a gente vai abordar, então, cara, se inscreve aqui no canal, dá sua tempestade nebulosa no botão de se inscrever, o seu ave fênix nas notificações para elas ficarem aí, ó, ativas, o sininho ficar sempre te avisando quando sair o próximo vídeo, o próximo conteúdo de qualidade duvidosa. E resenha aqui comigo nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha sobre essas opiniões, sobre esses contextos, sobre esses fatos que eu mostrei aqui pra vocês, se eu tô viajando muito ou se vocês estão pensando como eu, beleza? É isso, valeu, falou e até mais!